Apostila Aprender Sempre, volume 3, sequência de atividades 1. Primeiro ano do ensino médio em matemática. Aulas 1 e 2, propriedades da multiplicação para fatorar polinômios. Página 57, exercício 1. Observe a figura. Então, aqui nós temos um retângulo dividido em dois outros retângulos. A altura aqui é 7. A base do primeiro retângulo é x e a base do segundo retângulo é y. Pergunta A. Qual é a expressão algébrica que representa a área total do retângulo? Então, a área total eu tenho que achar a área desse retângulo e a área do segundo retângulo. Então, se a base é x e a altura é 7, a área é x vezes 7. Então, x vezes 7 dá 7x. Aqui a base é y, a altura é 7. Y vezes 7, 7y. Então, a área total é a soma dos dois. Então, 7x mais 7y. Então, a expressão algébrica da área é 7x mais 7y. B. Qual é a forma fatorada dessa expressão? Então, fatorar essa expressão, nós vamos usar uma das técnicas chamada colocar o fator comum em evidência. Então, o fator comum aqui é o 7, que está repetindo nos dois termos aqui. Então, coloca o 7 em evidência, abre parênteses. Colocar em evidência é deixar fora do parênteses. Então, o 7 vai ficar fora do parênteses. 7x dividido por 7 sobra x, mais 7y dividido por 7 sobrou y. Então, essa aqui é a forma fatorada dessa expressão algébrica que representa a área total do retângulo. Página 58, exercício 2. Indique uma expressão algébrica fatorada que representa o perímetro do hexágono da figura a seguir. Então, perímetro é a soma de todos os lados. Então, aqui, achando o perímetro dessa figura, vai ficar x mais y mais y mais y mais y. Então, juntando os termos semelhantes aqui, um x mais um x é 2x, um y mais um y mais um y mais um y é mais 4y. Só que aqui está pedindo a forma fatorada. Então, forma fatorada, eu tenho que achar o fator comum aqui. Então, 2x mais 4y, o fator comum é o 2, porque o 2 e o 4 dá para dividir por 2. Então, coloco o 2 em evidência, abre parênteses, 2x dividido por 2 vai ficar o x dentro do parênteses, mais 4y dividido por 2, sobra 2y. Então, essa aqui é a forma fatorada do perímetro desse hexágono aqui. Página 58, exercício 3. A figura a seguir é composta por 4 retângulos. Então, tem um retângulo maior dividido em 4 outros retângulos. Então, aqui a base é C, a altura desse retângulo é A altura desse retângulo é B. Então, se aqui é C, aqui também vai ser C. Aqui a base é D, a altura vai ser o mesmo aqui que é A, D e B. Então, a pergunta: qual é a expressão algébrica que representa a área total dos 4 retângulos? Então, primeiro eu tenho que achar a expressão algébrica que representa toda a área aqui. E apresente também a sua forma fatorada. Então, a área desse retângulo aqui, base A, altura C. Então, base C, altura A. C vezes A é AC. Aqui vai ficar C vezes B, BC. Aqui é D vezes B, BD. D vezes A, AD. Então, cada parte do retângulo maior já está determinada a sua área. Se eu quero saber a área total, eu vou ter que somar todos. Então, AC mais BC mais AD e mais BD. Então, AC mais BC mais AD e mais BD. Então, essa aqui é a expressão algébrica que representa a área total. Só que aqui está pedindo também a sua forma fatorada. Então, para fatorar essa expressão algébrica aqui, vamos utilizar uma técnica chamada fatoração por agrupamento. Então, vou agrupar de 2 em 2. Então, vou ver o fator comum desses dois e depois o fator comum desses dois. Então, o que está repetindo aqui? AC mais BC está repetindo o C. Então, eu coloco em evidência, abre parênteses. O C fora do parênteses. AC dividido por C, se o C já está aqui, sobrou só o A. Mais BC dividido por C, sobra o B. Então, essa aqui é a forma fatorada dessa expressão aqui. Agora, eu vou para o segundo agrupamento. AD mais BD. Então, o fator comum aqui é o D. Vou deixar em evidência fora do parênteses. Abre parênteses. AD dividido por D, eu já coloquei o D aqui, então sobra o A,
mais BD. Se o D já está aqui, sobra o B. Então, o que aconteceu? O A mais B e o A mais B ficou dentro do parênteses e repetiu tanto aqui como aqui. Então, eu vou copiar A mais D vezes, abre outro parênteses e coloca os fatores que ficaram fora do parênteses, que é o C mais o D. Então, A mais B vezes C mais D é a forma fatorada dessa expressão aqui, que é a área total do retângulo. Página 58, exercício 4. Nos polinômios a seguir, coloque o fator comum em evidência. Então, o fator comum é o que repete nos dois termos aqui da equação. Então, ax mais bx, o fator comum é o x. Então, vou deixar em evidência. Deixar em evidência é deixar fora do parênteses. Então, ax dividido por x, se eu já coloquei o x aqui, então só sobrou o a. Mais bx dividido por x, o x já está aqui, sobra só o b. Então, essa aqui é a forma fatorada dessa expressão algébrica aqui. Na segunda expressão, 8x² mais 4x². O fator comum 8 e 4 tem na tabuada do 4, então o 4 é o fator comum. x² e x², o menor é o x². Então, o x², 4x² é o fator comum dessa expressão aqui. Então, agora eu vou dividir. 8x² dividido por 4x² vai dar 2. 8 dividido por 4 dá 2. x² já está aqui, não preciso colocar aqui dentro. Mais 4x³ dividido por 4x², 4 dividido por 4 dá 1, não precisa colocar. x² dividido por x², sobra x. Então, essa aqui é a expressão fatorada dessa expressão algébrica aqui. Página 59, exercício 5. Em alguns casos, a fatoração por agrupamento é uma dupla fatoração por fator comum. Nos itens a seguir, fatore os polinômios utilizando a estratégia de fatoração por agrupamento. Então, no primeiro aqui, xz mais xw mais yz mais yw. Então, fatorar por agrupamento, eu vou agrupar de 2 em 2. Primeiro, eu vou fazer essa fatoração, depois essa fatoração. Então, xz mais xw, o fator comum é o x. Vou colocar em evidência, vou deixar fora do parênteses. xz dividido por x, o x já está aqui, sobrou o z, mais xw dividido por x, sobrou o w. Então, ficou x, entre parênteses, z mais w. Mais yz mais yw, o fator comum é o y, que repete nos dois. Então, deixa fora do parênteses. Dentro do parênteses vai ficar z mais w. Então, z mais w repetiu nos dois aqui, aqui e aqui. Então, eu vou copiar z mais w vezes o que está fora do parênteses, que é x mais y, eu coloco dentro de outro parênteses. Então, se eu multiplicar os dois aqui, vou voltar novamente na expressão inicial. A segunda é mn mais 8n mais 3m mais 24. Então, na primeira aqui, o fator comum é n. Então, n, mn, se eu já coloquei o n aqui, sobrou o m, mais 8n dividido por n, vai sobrar o 8. Aqui, 3m mais 24, o 3 é fator comum do 3 e do 24, está na mesma tabuada, o 24 e o 3 estão na tabuada do 3. Então, 3m dividido por 3 vai sobrar m, 24 dividido por 3 vai ser 8. Então, o que aconteceu? Dentro do parênteses, repetiu m mais 8 e m mais 8. Copia o m mais 8 e multiplica pelos dois fatores que estão fora do parênteses, que é o n mais 3. Então, n mais 3 vezes m mais 8 é a fatoração dessa expressão algébrica aqui. Página 59, exercício 6. O trinômio é um polinômio que possui 3 termos não semelhantes. A seguir, utilize a estratégia do trinômio do quadrado perfeito e fatore os polinômios. Então, trinômio quer dizer que tem 3 termos que eu não consigo juntar porque eles não são semelhantes. Então, o resultado de um trinômio quadrado perfeito, a fatoração, ele é o quadrado de uma soma ou o quadrado de uma diferença. Então, nesse caso aqui, p ao quadrado mais 2pq mais q ao quadrado, ele é o resultado do quadrado de uma soma. Então, para saber qual é a soma ao quadrado que dá esse resultado, eu vou fazer a raiz do primeiro termo e a raiz do terceiro termo. Então, a raiz de p ao quadrado, corta, cancela, vai ficar p.
Raiz quadrada de Q ao quadrado, cancela, aqui vai ficar Q. Então, aqui a soma vai ser P mais Q ao quadrado. Então, o resultado dessa soma é o trinômio quadrado, esse trinômio quadrado perfeito. Segundo, y ao quadrado mais 6y mais 9, raiz de y ao quadrado e a raiz de 9. A raiz de y ao quadrado é y. E a raiz de 9 é 3. Então, aqui vai ser y mais 3 ao quadrado. O resultado dessa soma aqui, ao quadrado, é igual a esse trinômio aqui. Página 59, exercício 7. Utilizando a estratégia da diferença de dois quadrados, fatore os polinômios a seguir. Então, a fatoração da diferença de dois quadrados, o resultado é o produto de uma soma por uma diferença. Então, o primeiro aqui vai ser m ao quadrado e o segundo é n ao quadrado. Tira a raiz quadrada dos dois. Então, a raiz quadrada de m ao quadrado é só cancelar o expoente, vai ficar m. A raiz quadrada de n ao quadrado, cancelou, ficou n. Então, o produto da soma vai ser m mais n vezes m menos n. Porque m vezes m vai dar m ao quadrado, n vezes menos n vai dar menos n ao quadrado. Então, aqui está a fatoração desse quadrado da diferença. 9x ao quadrado menos 4z ao quadrado, a raiz quadrada de 9x ao quadrado, raiz de 9 é 3, raiz de x ao quadrado, só cortar aqui vai ficar x, então é 3x. Raiz de 4z ao quadrado, raiz de 4 é 2, raiz de z ao quadrado, cancelou, ficou z. Então, raiz de 4z ao quadrado é 2z. Então, aqui o produto da soma pela diferença vai ficar 3x mais 2z vezes 3x menos 2z. Porque se eu multiplicar 3x vezes 3x, vai dar 9x ao quadrado. 2z vezes menos 2z vai dar menos 4z ao quadrado. Então, esse aqui é a fatoração dessa diferença aqui de dois quadrados. Página 59, exercício 8. Utilizando a estratégia diferença ou soma de dois cubos, fatore os polinômios a seguir. Então, aqui eu tenho a diferença de dois cubos, u ao cubo menos v ao cubo. Aqui eu tenho a soma de dois cubos, que é n ao cubo mais 8. O 8 é algum número ao cubo. Então, a diferença de dois cubos, a fatoração é um binômio vezes um trinômio. Como que eu descubro os valores, os termos que eu coloco aqui no binômio e no trinômio? Então, se aqui é u ao cubo, eu vou achar a raiz cúbica. Então, a raiz cúbica de u ao cubo vai ser u, porque daí eu cancelo o índice do radical com o expoente, cancelou, ficou só u. Raiz cúbica de v ao cubo, cancelou, ficou v. Então, aqui vai ficar u menos v. Esse sinal segue o sinal que está aqui. Então, u menos v. O termo que vem aqui é o primeiro ao quadrado. Então, é u ao quadrado. O termo que vem aqui no trinômio, aqui no final, é o v ao quadrado. E aqui no meio é os dois multiplicando, é u vezes v. Esse sinal aqui sempre é positivo. Agora, esse sinal aqui é o contrário do que está aqui. Se aqui está menos, aqui tem que ficar mais. Então, vai ficar u menos v vezes u ao quadrado mais o v mais v ao quadrado. Se eu multiplicar aqui, vai dar esse resultado aqui, que é a diferença de dois cubos. No segundo, n ao cubo mais 8. Então, vai ser um binômio, dois termos, vezes três termos. Então, para descobrir esses dois termos aqui, eu acho a raiz cúbica do primeiro. A raiz cúbica de n ao cubo é n. A raiz cúbica de 8 é 2. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então, esses dois termos aqui vai ficar n mais 2, segue esse sinal que está aqui, então n mais 2. Esse primeiro termo aqui do trinômio é o quadrado do primeiro aqui, que é o n ao quadrado. Aqui vai ser o quadrado de 2, que é o terceiro termo aqui. E aqui no meio é os dois multiplicando. N vezes 2, que vai dar 2n. Então, aqui sempre positivo. Esse sinal é o contrário do que vem aqui no binômio. Se é mais, ele troca para menos. Então, esse binômio vezes esse trinômio vai dar essa soma aqui de dois cubos. Página 60, exercício 9. Qualquer expressão algébrica formada pela adição de monômios é denominada de polinômio. Já os produtos notáveis são multiplicações em que os fatores são polinômios. Sendo assim, os itens a seguir são produtos notáveis e em cada item, por meio das estratégias de fatoração utilizadas nas atividades anteriores, desenvolva o quadrado da soma ou a diferença de dois termos.
Então, aqui eu tenho o quadrado da soma, e o quadrado da soma, o quadrado da diferença e o quadrado da diferença. Isso aqui são chamados de produtos notáveis, porque eles têm uma regularidade na resolução. Tá? O quadrado da soma, sempre ele vai dar um trinômio, que são 3 termos. O primeiro termo, aqui tem o primeiro termo, que é o segundo termo é 2, u mais 2 ao quadrado. Então, o primeiro termo é a ao quadrado, seria u ao quadrado. E o último termo, o terceiro termo, é o segundo aqui a ao quadrado, que é 2 ao quadrado dá 4. Esse termo do meio aqui é os 2 multiplicando vezes 2. Então, é u vezes 2 dá 2u. Vezes 2, 4u. Então, ficou o quadrado do primeiro. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 2 dá 4. Vezes u dá 4u. E o quadrado do segundo, 2 ao quadrado, 4. Então, o sinal, quando é soma, é todos positivo, mais e mais. Aqui o primeiro é x, o segundo é 3y. Então, o primeiro ao quadrado vai ficar x ao quadrado. O termo do meio é 2 vezes esses dois. Então, 2 vezes 3 dá 6, copia o xy. Então, 6xy. E o segundo ao quadrado é o terceiro. 3y ao quadrado vai dar 9y ao quadrado. Como é soma, os sinais são todos positivos. Agora, aqui é o quadrado da diferença. Então, o primeiro é o primeiro ao quadrado. O primeiro é 3p. Então, 3p ao quadrado vai ser 3 ao quadrado dá 9. P ao quadrado é p elevado a 2. Menos, quando for o quadrado da diferença, o único sinal que fica negativo é aqui, esse primeiro sinal aqui. Menos 2 vezes esses dois termos. Então, 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 4, 24. E copia pq, 24pq. Mais o quadrado do segundo. 4q ao quadrado vai dar 16q elevado a 2. 7v menos x ao quadrado. Quadrado do primeiro, que é 49v ao quadrado, tem que ser os 2 ao quadrado, menos 2 vezes esses dois. 2 vezes 7, 14, e copia o vx, mais o quadrado do segundo, que é x ao quadrado. Página 60, exercício 10. Helena é artesã, tem um galpão onde trabalha e armazena os artesanatos que produz. Helena pretende ampliar o seu galpão triplicando as dimensões do atual, que possui medida dos lados igual a 4 metros de comprimento. A figura a seguir ilustra o formato do novo galpão de Helena. Então, aqui está o galpão de 4x4, um quadrado 4x4, ela vai ampliar esse galpão. Daí vai ficar com a medida x por x. De acordo com os dados do problema em questão, determine a expressão algébrica que representa a área ampliada do galpão. Então, só a área aqui do galpão vai ser 4 vezes 4, que vai dar 16 metros quadrados, só essa parte aqui. Se eu considerar um quadrado inteiro aqui, a área do quadrado inteiro vai ser x vezes x, que é x ao quadrado. Se eu quero só da parte ampliada, a expressão algébrica vai ser x ao quadrado, tira a área do galpão, que é 16. X ao quadrado menos 16. X ao quadrado menos 16, a fatoração é o produto da soma pela diferença, que é x mais 4 vezes x menos 4. X vezes x dá x ao quadrado, 4 vezes menos 4, menos 16. Então, a expressão algébrica só da área ampliada é x ao quadrado menos 16.